Olá, sejam muito bem-vindos à 31ª edição aí do Alconcast. O meu nome é Guilherme Cap, eu sou coordenador do nosso time de pré-vendas e consultor técnico aqui na Alcon Consultoria. Hoje estamos reunidos aqui para falar sobre um assunto pouco polêmico, que é clima corporativo, gente e RH. Então, vamos lá, estamos com as figuras ilustres aí do Ronei Lampert e Graziella Mambrini. Ronei. Obrigado pelo convite, obrigado, Grazi, pela presença. Meu nome é Ronei Lampert, eu sou diretor de operações da Alcon, já atuo na Alcon desde 2012, como consultor desde 2000. Todas as vezes que a gente fala do período de tempo que a gente já trabalha num segmento, a gente entrega um pouco da nossa idade, né? Sim. Então, eu comecei muito cedo, é por isso que eu tenho tanto tempo. Na verdade, sou bastante novinho, só comecei bastante cedo, né? Atuo dentro dos projetos estratégicos, dentro dos projetos de RH e dentro dos projetos comerciais. Obrigado pelo convite, ficamos muito felizes. Nesse tempo todo, a gente desenvolve bastante conhecimento e é sempre bom poder trocar ideias, trazendo especialistas para esse tema. Então, Grazi, obrigado pela tua presença. Vou permitir que tu também te apresente para nós, por favor. Bom, eu sou a Graziella, Grazi, né? A gente está aqui em um ambiente descontraído, né? Hoje, muito obrigada pelo convite. Então, eu sou formada em psicologia pela UX, já faz um bom tempo também. Acho que a gente pode dispensar as apresentações de quanto tempo faz, né? Mas sou formada em psicologia, sou apaixonada por pessoas, né? Então, venho de uma longa trajetória, assim, sempre ao lado do desenvolvimento do ser humano. Então, interessante que dentro da minha carreira, eu iniciei a minha carreira na área clínica. Então, trabalhei por, acredito que 7 anos. Também não vou falar muito, como eu disse, para não entregar. Mas comecei muito nova, eu uso a mesma desculpa do Ronei. Comecei a trabalhar muito cedo e trabalhei 7 anos com pacientes clínicos, né? Então, tenho bastante experiência, assim, com o ser humano. Onde é que foi a virada de chave, assim, da minha carreira? Foi porque em um determinado momento, passados 7 anos, né? Eu iniciei logo depois de formada, já no mesmo ano me formei e já comecei a trabalhar no hospital. E aí eu pensei assim, peraí, mas eu escolhi ver o ser humano no seu pior momento. Porque todo mundo pode deprimir, todo mundo pode ter algum problema, em algum momento precisar de uma internação, né? Pensei, não, mas eu quero trabalhar em um outro viés do ser humano, assim, onde eu possa estar do lado dele em um momento em que ele possa se desenvolver, em que ele esteja em dia com a sua saúde emocional e que eu possa desenvolver ele. E aí me mudei para Porto Alegre e a minha ideia era começar a trabalhar em empresas. Era um momento, assim, uma época em que o RH ele estava muito em alta, porque ele tinha entrada nas empresas, mas era uma entrada que eu entendo que não era tão madura quanto os dias de hoje, quando a gente começa a falar de um RH de fato reconhecido como estratégico, né? Me parece que por muito tempo o RH ele precisava existir pro forma. Então sabia-se da existência do RH enquanto um setor importante dentro da empresa, mas ele ainda tinha questões muito burocráticas, ele era muito operacional, né? Mas enfim, comecei a trabalhar numa empresa e consegui então trabalhar por 5 anos lado a lado com as pessoas desenvolvendo o ser humano, assim, então nos seus principais potencialidades, nas suas skills, né. E aí, a partir disso, também uma segunda experiência em RH e depois já uma experiência em consultorias, então em várias empresas, em todos os setores, né. A gente costuma dizer que, tem vários empregos, porque consegue, desde o setor alimentício, conhecer um pouco mais quais são as adversidades, quais são os benefícios de se trabalhar numa empresa desse setor moveleiro, setor, fabril, enfim, né. Então tenho essa experiência como consultora técnica, então, e aí, no meio dessa caminhada, eu tinha, então, essa experiência do ser humano enquanto, hã, essa experiência clínica, e entendi que seria importante para eu entrar nesse universo empresarial, então já faz também um certo tempo, e fiz uma, pós-graduação, em gestão de pessoas com ênfase em estratégia pela FGV. Então, acredito que foi bem certeiro, assim, o assunto, porque eu utilizo até hoje, tenho esse embasamento importante, que é a da FGV, né, onde eu me sinto muito segura para tomar decisões, junto com as pessoas que importam, sempre focados em resultado, né, e acho que isso conversa muito com a Alcon, porque somos focados em resultado, né, então falo que eu tenho a escola da Alcon, né.
E, paralelo a isso também, sempre, então, essa questão de empresas e ser humano, tem uma especialização na Associação Psicanalítica de Porto Alegre, na APOA, onde eu estudei, então, o ser humano nas suas particularidades. Então, fui um pouco para a área de Lacan ali, mas sigo um RH ou sigo uma psicologia muito prática, muito estratégica, muito pé no chão, muito a vida como ela é, porque sim, a gente, quando fala em empresas, a gente não pode esquecer que a gente precisa apresentar resultados e que o RH e as pessoas são partes fundamentais para que isso aconteça. Somado a essas funções, ainda é mãe, esposa, filha, prima, né? E tem mais um conjunto de outras atividades adicionais, paralelas ao dia. Anos do Carlo, agora às vezes eu não sou mais a Graziella, eu sou a mãe do Carlo. Então, a gente varia um pouco de papéis, né? Esposa, casada com o Juliano, e enfim, é isso. Acho que isso tudo compõe a Grazi. A gente traz hoje para a nossa mesa aqui de debate, a nossa mesa de construção, a gente traz hoje um tema que é bastante sensível nas empresas, né? Que é o tema de gente. Então, vou colocar aqui, tentar resumir nesse grande guarda-chuva, o tema gente. Penso que olhando a trajetória do RH, ele foi passando por fases dentro das companhias, né? Ele inicia lá como uma confusão ou inicia sendo um departamento pessoal, vivendo mais de pagadoria, né? Falando lá de folha de pagamento, controlando vale transporte, benefício, ou seja, ele era visto mais como um DP, assim. Nesse determinado momento, percebe-se que a partir do departamento pessoal, a gente tem uma área estruturada que é de recurso, considerando as pessoas como recursos, né? Fazendo parte integrante. Tem recurso de infraestrutura, recurso financeiro, recurso de maquinário, recurso de processo, tem recurso de gente. Então, nesse período de tempo, houve um dilema entre o departamento pessoal e os recursos humanos. E me parece que agora, nesse determinado momento, a gente passou por uma fase olhando o recurso humano como gente, compreendendo as mazelas das pessoas que estão. Afinal de contas, uma pessoa é um problema dentro da companhia, né? A gente coloca uma pessoa um problema. Existe uma infinidade de cenários relacionados a gente. E a migração nesse movimento é transformar esse departamento, transformar esse movimento do RH para um RH estratégico. E me parece que agora está a grande sensibilidade de quanto que esta área especificamente ela é estratégica dentro de uma companhia. E dentro desse nível de se tornar estratégico, penso que esse departamento, esse grande setor, ele é responsável por ser curador de uma cultura dentro da companhia. E que a gente chama, né, a gente batiza internamente na UCOM de uma cultura de resultados, onde a área não pode descolar dos resultados, ela não pode ser um ambiente paralelo, ela não pode ser algo que está fora do sistema da companhia, olhando sobre um sentido apenas de gente. Ela precisa fazer uma conexão entre gente e resultado. Então, penso que a sensibilidade do tema que a gente está trazendo hoje para debate, ela nasce a partir da compreensão em que o quanto que estratégico é o nosso tal do RH, o quanto que ele consegue promover dentro da companhia uma cultura que gere efetivamente resultados. Então, trazendo esse tema para ti, ou iniciando a partir daí, o que é efetivamente, num conceito mais genérico, assim, um RH estratégico? Como é que a gente enxerga esse RH estratégico dentro das companhias? Ronei, assim, é muito importante esse momento em que eu posso estar aqui vivendo e poder falar nisso, assim, por ter passado por muitos anos, assim, olhando RH ou internamente, né, ou de fora, assim, porque eu vi todo um movimento, assim, onde sob a minha ótica, né, o RH dentro das empresas, como eu disse, ele era um setor necessário, mas sob a minha ótica, ele era o patinho feio, assim, de dentro da companhia, assim, ele tinha que existir, mas ele não tinha tanto, e nesse momento, assim, eu entendo que ele tá na vitrine, assim, eu acho que o RH tá sendo muito visto. E o que é um RH estratégico? Ele é um RH que sai totalmente da burocracia, do departamento pessoal, de folha de pagamento, né, hoje em dia a gente precisa ou de alguém que faça isso, ou temos alguns apps, enfim, temos a tecnologia para nos ajudar nisso, mas o RH estratégico, basicamente, ele trabalha com indicadores. E quando a gente começa a trabalhar com indicadores, a gente começa a conversar muito facilmente
com resultados ou com o comercial. Porque, por exemplo, a parte comercial da empresa, ela sempre conversa com indicadores. Ela sempre parte desse pressuposto. Olha, nós vendemos tanto, deixamos a desejar X, Y, Z. E o RH, ele precisava sair e precisa sair enquanto não estratégico do campo, do sentimento ou do tem que se fazer para começar a trabalhar com indicadores. Então, assim, a gente começa a poder medir, né, a questão do turnover, a questão do absenteísmo. Então, são vários indicadores que a gente consegue medir, né, através de ferramentas, e a gente começa a conversar os empresários começaram a perceber, e eu acho que vem vindo uma busca muito grande para que os RH se tornem estratégicos de fato, porque isso conversa com resultado, né? Então, assim, se eu tenho um grau grande de gente que entra, tem uma saída muito grande de pessoas, isso, o quanto eu estou treinando pessoas, passando meu tempo, enfim, dos líderes, e aí depois essas pessoas saem. Então, os empresários começaram a entender que dentro desse contexto tem prejuízo. Então, a gente precisa atuar e precisa estar muito afiados em termos de que forma o RH precisa atuar. Então, sair totalmente do papel burocrático e ir para um papel estratégico, né? E assim, conversando com indicadores. Acho que a questão dos indicadores é muito importante. Com uma ressalva, não adianta a gente somente medir, né? A gente fazer esse acompanhamento. O acompanhamento dos indicadores é fundamental, mas a gente precisa fazer alguma coisa com o que a gente está vendo, né? Então, traçar ações estratégicas a favor da companhia, né? Seguindo um caminho, Grazi, sim, e se fizer sentido, né? Seguindo um caminho de raciocínio, a gente, enquanto, portanto, RH, diagnostica ou avalia, faz uma anamnese em termos de sintomas, avalia o que tem de gaps acontecendo, toma as ações e mede a eficácia dessas ações, né? Então, a dificuldade que se tem muitas vezes é de conseguir avaliar a eficácia das ações que foram tomadas dentro do próprio cenário, dentro de recursos humanos. Por quê? O RH tem um papel fundamental de conexão e alinhamento de expectativas. As pessoas, quando entram nas empresas, elas têm um conjunto de expectativas que vão sendo formadas a partir do primeiro dia que o colaborador entra até o dia que ele já está há 10 anos dentro da companhia. Existe um determinado grau de expectativa. E do outro lado, existe um outro grau de expectativa, que é a expectativa em relação ao resultado. Então, nós estamos falando aqui de um sistema elástico, como se fosse um chiclete, em que tem duas pontas, cada uma puxando para um lado. O máximo da expectativa das pessoas, que está relacionado à sua própria satisfação de estar lá, e do outro lado, o máximo de uma companhia que quer obter o máximo do resultado das pessoas. Esse chiclete vai esticando de tal forma que, se a gente puxa muito por um lado e se puxa muito por outro, acaba tendo um descompasso entre uma e outra. É como se fosse uma gangorra, em que tem, dentro dessa gangorra, no vértice lá do meio, um delta. Isso. E esse delta, ele é determinado por um conjunto de fatores, como se esse delta fosse em camadas. Existe um grau da satisfação ou da expectativa das pessoas que é determinada com fatores fora da companhia, que são fatores, muitas das vezes, que as minhas expectativas dentro da empresa não são supridas, mas não é por conta da empresa, é por conta de fatores, assim, eu sou descontente do quanto que eu ganho. Por que eu sou descontente quanto que eu ganho? Porque eu acabei de comprar uma coisa nova lá e eu tenho que pagar mais prestações. O que a empresa tem que haver, né? O que não tem a ver com isso, né? É verdade. Aí as pessoas assim, agora eu estou começando a ficar insatisfeito com o que eu ganho porque eu acabei de comprar uma casa na praia. E eu gostaria de pagar a casa na praia. E aí, nesse elemento, a empresa, por outro lado, ela diz o seguinte, bom, eu não tenho condições de fazer. Existe um sistema até onde um custo que eu consigo bancar toda essa tua vida. Exato. E aí, a própria teoria de Maslow determina para nós, pelas necessidades humanas, né, pela pirâmide, que todas as vezes que a gente supre um degrau, a pessoa vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo, né? Até chegar no último degrau, que é o degrau da autoestima. O que eu penso só, em termos de indicadores, é a dificuldade que temos de avaliar a eficácia das ações. E essa avaliação da eficácia das ações, ela precisaria se dar a partir de uma cabeça de dono, como se todas as pessoas pudessem compreender a empresa como sua. Perfeito. E olhando a empresa como sua, como se ela fosse minha propriedade, talvez eu tomasse, como colaborador, e se ela fosse minha, eu tomasse as mesmas ações de redução de custos, talvez eu não me desse o aumento se eu fosse dono.
E se eu fosse dono, talvez eu dissesse para a pessoa que comprou o apartamento assim, querido, tu tomaste essa decisão por conta da tua vida. Assim, a companhia não tem esse desenvolvimento, né, Grazi? Isso, esse ajuste que é entre as expectativas, né, da companhia e as expectativas, às vezes, dentro desse contexto, assim, desse exemplo que tu disse, comprei uma casa na praia, agora tô descontente com o meu salário, por exemplo, né? Esse ajuste de expectativas é muito importante e eu começo, assim, a puxar estratégias dentro de um RH estratégico que a gente pode e precisa, né, alinhar. Porque não adianta esse desalinhamento, assim, entre o funcionário e o empresário, e quando a gente atua enquanto RH estratégico, eu enquanto profissional fico muito, vendo muito, assim, sabe, aqui é um lado e aqui tem outro, mas a gente precisa aproximar essas personas que são super importantes e fundamentais, e fazer esse alinhamento. E aí eu começo a me lembrar de coisas que a gente utiliza muito para poder fazer esse alinhamento, né, como a questão do cargos e salários, como a questão da pesquisa de clima organizacional. Então, assim, a pesquisa de clima organizacional, por exemplo, ela é uma fotografia das percepções, né, dos sentimentos, das pessoas, em relação à empresa. Quando a gente fala de cultura, a cultura é o filme inteiro. Então, assim, se a gente pode até, criar uma frase assim, o clima é a fotografia, ou é a imagem, uma imagem parada. E a cultura da empresa, ela é o filme todo, então é onde tudo acontece. E vez ou outra, digamos que, né, em determinados períodos, a gente precisa, através de uma pesquisa de clima organizacional, por exemplo, sentir como é que estão as coisas. Porque elas estão, independente se a gente. Às vezes o empresário fala, mas eu não quero fazer. A gente fala, bom, mas tá lá, o problema tá lá, ele não vai deixar de estar por você não fazer, né? Na verdade, ao contrário, quando é um grande diagnóstico, né? Quando a gente consegue entender quais são as percepções, os sentimentos em relação a. E aí, vários aspectos, né? Em relação às lideranças, em relação ao engajamento, em relação a comunicação interna. Então, dentro de vários segmentos, blocos, que a gente chama, dentro de uma pesquisa de clima organizacional, a gente consegue medir o grau de satisfação ou insatisfação, e aí a gente está falando de delta, né? E sabe que pessoas satisfeitas demais não produzem resultado, assim como pessoas insatisfeitas também param de produzir e jogam a toalha e começam a causar problemas em graus diferentes. Então, assim, num mínimo grau, ela está insatisfeita e simplesmente não entrega o máximo da sua potencialidade. Num grau 1, vamos dizer assim, num grau 0, isso. Num grau 1, ela começa a contar a sua insatisfação para o colega ao lado, e num grau 2 ou 3, ela começa a contaminar todas as pessoas que estão sob o guarda-chuva daquela liderança, né, causando um ambiente, um clima muito ruim. Então, assim, o ideal é o pegar o quanto antes, né? E aí é como quando a gente fala, quando a gente vai fazer um check-up, né? E aí não deixa de ser a pesquisa de clima um check-up organizacional. Então, se eu pegar ali um foco de insatisfação, eu consigo de imediato já trabalhar aquilo. Algumas questões muito importantes, assim, em relação à pesquisa de clima, né? Primeira questão, assim, é a questão do, será que alguém vai saber que fui eu que... A questão do anonimato, né? Será que alguém vai saber que fui eu que falei? Nossa, a ideia nunca é identificar quem. A ideia sempre é identificar o sentimento, né? Porque o que está acontecendo e a gente poder fazer alguma coisa com aquilo. E aí também eu vejo, assim, o empresário, às vezes, com, digamos assim, dois pensamentos que a gente precisa desconstruir a seu favor, né? A favor do empresário. No seguinte sentido, não, se eu for aplicar uma pesquisa de clima, eu escuto muito isso nas empresas, assim, o que vai acontecer? Eles vão reclamar do salário e eu já sei, né, Não teremos nenhum insight novo, né? não precisa. E na verdade a gente sabe, né, tem uma pesquisa, assim, onde mais de 1.000 pessoas entrevistadas no Brasil, a gente olhou para essa pesquisa e entendeu que, na verdade, são muitos fatores que levam a questões de atração, né? Que é algo que as empresas estão muito preocupadas hoje em dia, atração de talentos, porque quando eu tenho grandes talentos, é como montar um time de futebol, né? Eu consigo resultados melhores. Então, assim, como é que eu vou atrair bons talentos? Então, quando a gente começa a verificar algumas questões e trazer e trabalhar isso, também uma pesquisa de clima, ela atende essa questão, assim, de fator de atratividade. E outra questão muito importante é manter essas
pessoas que têm grandes habilidades dentro da empresa. Então, a pessoa também tem condições, a empresa tem condições de verificar e reter esses talentos, né? Então, são alguns dos benefícios que não passam necessariamente pela questão salarial. Acaba que as duas pontas do chiclete são quase que igualmente importantes, né? Tu havia falado antes sobre abordagem, falou um pouquinho de Lacan, e pensando nessa parte de aplicação de pesquisa de clima organizacional, como é que tu vê essa construção, dada a tua trajetória hoje, fazendo pesquisa de clima organizacional nas companhias? Vai por um caminho muito genérico, algo pronto, 100% voltado para aplicação teórica psicanalítica, TCC, Lacan? Ou hoje tu vê uma personalização muito intensa de empresa para empresa, olhando antes de olhar para perguntas e para contexto disso tudo, olhando para a cultura da empresa? Como é que tu vê isso nessa tua prática ao longo dos anos? De forma muito prática, sabe, Gui? Eu acho que a pesquisa de clima, ela evoluiu muito, assim, como tudo, né? Então, hoje em dia ela pode ser feita de forma totalmente online, né? Mas a gente faz e procura sempre olhar para a empresa, né? Então, de forma prática, assim, a gente tem questionários pré-estabelecidos que podem facilitar esse processo, né? Mas é importante sempre ter e entender o DNA daquela empresa, né? Então, não existe algo pronto e eu acho que não seria interessante para a empresa que fosse nesse formato. Então, a gente ajusta em um primeiro momento quais são as questões e o que, de fato, a empresa quer olhar mais, né? E num segundo momento, a gente faz uma aplicação que é totalmente sistematizada. Então, as pessoas podem responder pelo próprio celular, a gente entrega, ou às vezes respondendo dentro de uma sala, dentro da empresa, basta ter acesso à internet, então a pessoa consegue responder rapidamente, de forma anônima, pode responder de casa, e todas as questões, tudo que aparece vai direto para o sistema, e a gente consegue mostrar esses dados e cruzar eles, assim, de forma que a gente consiga estabelecer qual é o resultado, sim, de uma liderança, como é que ela está sendo vista pelos seus liderados, a questão de como é que as pessoas mais novas, então, assim, a gente consegue medir por vários aspectos, assim, então, desde tempo de empresa, a gente pode medir por liderança, a gente pode medir por turno, a gente pode medir por setor, né? Então, a gente consegue trazer todos esses dados de forma qualitativa e quantitativa, né? Então, qualitativa e também a gente faz pelo menos 3 ou 4 questões abertas, onde as pessoas se sentem à vontade, e o interessante é que, assim, as pessoas falam mesmo, né? Então, assim, uma vez que a gente estipulou os primeiros aspectos ali de uma pesquisa de clima em termos de cronograma, né, que é o ajuste das questões. Num segundo momento, eu sempre gosto de trazer as lideranças para uma sensibilização, para que o líder também se sinta encorajado, porque são 2 grandes questões que aparecem. A primeira é a questão do sigilo. Será que alguém vai querer saber quem eu sou? Não, a gente só quer entender o que as pessoas estão sentindo. E num segundo momento, o líder se sente muito, como eu posso dizer, exposto, né? Porque ele sabe que ele vai ser avaliado. Então, eu gosto de trazer as lideranças para o contexto, para a conscientização de que, se tiver alguma coisa que apareça, vamos entender isso depois num plano de ação. Então, a liderança também se sente tranquila para estimular as pessoas a participarem do processo da pesquisa de clima, né? E é muito importante, assim, uma vez que a gente mede, também não basta só medir. A gente precisa e entrega um plano de ação para que a empresa e o RH da empresa, a gente faz toda essa capacitação do RH, já também costurando ali com o RH estratégico, para que essas ações possam ser implementadas. E aí, só finalizando a questão que o Ronei trouxe, assim, nem todas as ações que a gente implementa, necessariamente, elas rodem bem. Então, a gente faz todo um planejamento e um acompanhamento, uma vez que a gente coloca uma ação nova para rodar. A gente precisa entender se, de fato, ela está acontecendo, e se não, a gente faz ajustes, né, para que ela consiga caminhar mesmo após a presença da consultoria, né? Eu acho que isso que é o importante, assim. Tem uma exploração, ou tem algo a ser explorado dentro dessas pesquisas, que é a compreensão da adequação dos valores que as pessoas têm e dos valores que a companhia tem, né? E muitas vezes, em alguns casos, a gente já viu pesquisas assim acontecendo em outros cenários,
em que a pesquisa não estava condizente com a visão da companhia. Assim, a pesquisa não fazia perguntas que pudessem fazer com que entendesse estamos no caminho da visão, o quanto que nós estamos contribuindo em termos de pessoa, o quanto que as pessoas estão convergentes com a nossa visão, quanto que as pessoas estão divergentes dos nossos valores, né? Então, existe uma amplitude de cenários que podem ser pesquisados que vão além do que o tema é efetivamente salário, né? Esse delta, ele tem limites muito grandes para serem entendidos. E muitas vezes esses limites, eles são restrições que fazem com que a empresa não consiga seguir para o próximo patamar, com que a empresa fique batendo naquele seu platô. Uma vez, muito tempo atrás, estava numa empresa no interior de São Paulo lá, e aí a pessoa do RH disse para mim assim, eu gostaria de conversar com o contador da nossa empresa. Eu não entendi, assim, o que quer ver tu conversar com o contador da empresa, né? Deve estar me explicando. No balanço patrimonial da empresa tem o ativo e tem o passivo. Lá dentro dos passivos, tem umas contas de passivo que entram lá no débito do DRE. Elas são deflatoras da minha receita, assim, eu vou gastando esse dinheiro. Mas o que tem a ver isso com a pesquisa? Eu gostaria de criar um plano de contas com uma conta contábil que seria lá assim, insatisfação. Quanto é que é a menos? Né? Quanto é que dá de dinheiro negativo nesse negócio? Exemplo assim, clima ruim. Então tem uma conta contábil. Aí eu gostaria de ter uma DRE de apresentação com contas contábeis para a empresa poder perceber o quanto que ela está divergente da sua visão com o dinheiro que a gente está gastando aqui. Interativa com o clima, é isso? Isso, com o clima. Olha que sensacional, né? A gente podia ter uma conta contábil, assim, ausência de treinamento. Quanto é que a gente perde de dinheiro? Eu não consigo aumentar o dinheiro, mas eu consigo diminuir a perda de dinheiro. E eu, quando faço clima, olhando sobre a ótica da convergência com a nossa visão, eu consigo dizer o seguinte, se vocês investirem em mim, eu reduzo a perda. Talvez eu não faça make money, mas em termos de save money, eu tenho um portfólio enorme de alternativas, né? Só que assim, neste cenário, que a gente acaba de ler, assim, que foi um cenário de um bate-papo de almoço, assim, né? A gente estava ali viajando sobre esse cenário. Olhando sobre esse aspecto, a ausência da medição da eficácia ou a ausência da medição do impacto financeiro, ela é que muitas vezes não permite com que o próprio empresário possa dizer, tá, eu coloco o meu dinheiro para melhorar o clima ou eu mantenho o clima do jeito que está e boto meu dinheiro em infraestrutura de física, de prédio. Então, tem algumas empresas que possuem essa consciência crítica, né? O que a gente traz especificamente é o quanto que esse tema consegue ser promovido dentro do RH com a tal da cabeça de dono. E se tu fosse o dono, tem questões que a gente já sabe em termos de diagnóstico. Empresas que têm valores, pessoas que têm valores divergentes aos valores da companhia, são pessoas que vivem num eu adaptado muito complexo. Essas pessoas estão esticando a corda e em algum momento isso estoura. E ele estoura de diversas formas. Diversas formas que ausência de produtividade, diminuição de produtividade, contaminação de colegas. Existe um conjunto de coisas que, na verdade, na sua essência, nascem a partir de um outro tema, que são valores. Então, se a gente consegue colocar a nossa pesquisa para compreender também o que a gente está fazendo que converge com a visão e o que a empresa está fazendo que diverge da nossa visão. E muitas vezes a empresa, por exemplo, eu também não tenho a minha visão. Pois é, aí tu tá com as pessoas posicionadas para executarem atividades dentro do negócio que estão vivendo a esmo, porque elas não sabem o que se espera delas em termos de crescimento. Sabe, Ronei, que isso faz eu lembrar de uma das pesquisas que eu fiz, assim, em uma empresa, e uma das questões que mais apareceu, assim, foi a questão da comunicação. E como é que se fazia a questão da comunicação nessa determinada empresa, né?
o líder toda manhã precisava comunicar diversas questões, assim, desde do que ia acontecer em termos de aniversariantes do mês, questões básicas, assim, até questões de produtividade e como essas pessoas tinham gatilhos por produtividade, essas questões a comunicação não chegava claramente até a ponta. Então, na verdade, o que se viu? Que uma questão inicial que o empresário tinha mais medo de que fosse salarial, na verdade, ela era de comunicação, porque a comunicação não estava chegando na ponta. E foi muito surpreendente quando a gente apresentou o resultado dessa pesquisa para ele, e ele falou, meu Deus, a gente precisa trabalhar a comunicação interna. E aí a gente se deu conta assim, tá, os líderes estão comunicando, mas a pessoa que está na ponta não entende essa comunicação, ela entende como não recebendo essa comunicação. Mas será que esses líderes estão preparados para comunicar? Então, a gente precisa treinar esses líderes para comunicar. Então, a gente começa a pegar o fio da meada do que precisa acontecer para garantir o resultado. Imagina que mega diagnóstico que foi feito acerca de um ponto específico relacionado à comunicação, né? Algumas vezes que a gente faz pesquisa, alguns pontos convergem comungam com o que todos imaginam que seria. Então, tem pontos que convergem mesmo, que eles estão exatamente e a gente acaba consolidando uma ideia. A empresa imaginava que tinha um problema de comunicação. A gente atentou na pesquisa e realmente tinha. Isso, mas nesse caso a empresa não imaginava. Não, mas tem momentos em que o resultado da pesquisa, né, ele colide positivamente com o que a empresa já imaginava. Ele só consolida o que já estava sendo previamente pensado. Só não tinha dados para esse tipo de entendimento. Agora, tem momentos em que a gente diverge completamente, assim. A pesquisa apresenta algo completamente novo, em que, ao avaliar, a gente percebe que não tínhamos entendido que era esse o sintoma. Em geral, quando se fala de gente, há um direcionamento a um ponto específico, que são ações de salário. Há uma convergência, como se... A gente ouve isso muitas vezes, assim, de diversas vezes que a gente aborda o tema, quando fala de pesquisa, um receio relacionado a vão reclamar do salário. É como se fosse o pecado original. E nem sempre isso acontece dentro das companhias. Existem outros temas a serem tratados que são muito mais amplos do que efetivamente falar de salários. E às vezes esses temas apresentam cenários em que as pessoas estão mais carentes de reconhecimento do que de recompensa. Há um tempo atrás, eu li um livro, há um bom tempo atrás, que falava a diferença, até falava sobre a Disney, que falava a diferença entre recompensa e reconhecimento. Em que recompensa, na teoria do livro, tratava-se sobre monetização das coisas. Então, recompensa é dinheiro. E reconhecimento é tudo que é não dinheiro. Então, existem pessoas que trabalham por reconhecimento e outras que trabalham por recompensa. Agora, a recompensa é uma boca infinita de uma fome que, segundo a teoria de Maslow, vai sempre para o próximo degrau. E se a gente assumir o tempo todo que a única moeda de troca que se tem com uma pessoa dentro de uma empresa é a recompensa, portanto, a única moeda de troca é sempre dinheiro, chega um determinado momento que bate num platô. Exatamente. Agora, olhando sobre a ótica do tema de reconhecimento e compreendendo o quanto que este reconhecimento também faz sentido, principalmente na geração que a gente está vivendo agora, que requer outras coisas, assim, uma sala legal para trabalhar, uma mesa, um computador que funciona, são elementos que estão muito mais... relacionados com engajamento. Muito mais relacionado ao engajamento. Eu receber parabéns por aquilo legal que eu fiz. Né? Poder compreender, a empresa compreender e me ter aqui dentro, porque eu consigo crescer, eu evoluo, eu aprendo, a empresa investe. Isso não tem absolutamente nada a ver com recompensa e tem muito a ver com a criatividade da companhia em termos de reconhecimento. A única coisa que se descompassa em termos de reconhecimento é que algumas empresas acabam promovendo este reconhecimento com ausência da conexão com o resultado. Por exemplo, assim, vamos reconhecer que aqui é importante a gente ter saúde. Então, a partir de agora, tem um plano de academia para todo mundo.
aquilo não tem uma troca, aquela ação ela está desconectada com uma iniciativa que absolutamente tu olha assim, então o que tem a ver a academia com a nossa companhia, com o resultado, com a nossa visão de futuro? Sim, fica desconecto. Fica desconecto, assim, não há... Fica esquizofrênico, uma linguagem... Isso. E aí, de novo, a gente volta naquela história do alinhamento entre a expectativa e o resultado. A gente vai puxando tanto para a expectativa que em um determinado momento o próprio RH perde o seu sentido porque ele perde o seu valor em termos de conexão, né? E aí nesse momento, assim, eu não tenho como não, quando a gente fala em alinhamento de expectativa e resultado, como não falar em cargos e salários, né? Assim, é muito importante, assim, às vezes, muito mais importante. E aí, de novo, a gente fala em fatores de retenção, em fatores de atratividade, né? O ser humano, ele precisa entender que ele... Tá, eu estou nesse lugar, e para onde eu vou, né? Então, assim, às vezes, quando a gente fala em plano de cargos e salários, a gente tem também 2 caminhos. Bom, um é de fazer um ajuste, né, salarial, enfim. O outro é de desenvolver um plano de carreira. Então, assim, é muito importante para a pessoa que está lá, e isso satisfaz muito isso que tu estavas dizendo, né? Às vezes não é só aumentar o salário de tudo, não é isso, porque senão a gente chega num platô enfim, não sai dali. Mas, na verdade, assim, ó, as pessoas precisam desse reconhecimento, e aí o plano de cargos e salários, ele entra desconstruindo muitos ruídos que tem internamente nas empresas. Por exemplo, por que tal pessoa foi promovida e eu não? Enfim, e às vezes, de fato, foi de forma injusta, ou enfim, ou as pessoas não entendem. A gente precisa igualar, organizar e deixar claro o que eu preciso fazer exatamente para crescer, né? Onde é que eu preciso me desenvolver? E aí um plano de cargos e salários, ele faz todo o detalhamento de cargos, né? É um trabalho bem extenso, mas ele é bem feito à lupa, assim, e muito para aquela empresa, né? Não tem como a gente fazer de forma generalista e nem deve ser feito nesse formato, né? Mas primeiro a gente começa a desenhar e traçar todos os cargos e salários que existem dentro da companhia. E num segundo momento, a gente começa a entender e pontuar através da metodologia que eu uso, que é a metodologia de pontes, né? Pontes é o nome da pessoa e faz jus também a forma como a gente executa o nome, faz um sentido ali, porque a gente faz através de pontos. A gente, então, pontua quais são as skills, quais são as principais competências, né, daquelas pessoas, as mínimas e as desejáveis, vamos dizer assim, as obrigatórias, mínimas, obrigatórias e as desejáveis, tanto as competências técnicas quanto as organizacionais. E é muito interessante a gente poder dizer para alguém em que aspectos ele precisa se desenvolver, onde é que ele precisa chegar, para que ele entenda que ele pode ter uma carreira por longos anos dentro daquela empresa, sem precisar trocar de empresa, ou enfim, né? E entender as expectativas do contratado é um desafio muito importante para a companhia, né? Agora eu enxergo que apresentar suas expectativas para o contratado é uma necessidade da companhia, né? Então, isso acontece desde o início, né, Grazi? Assim, quando a gente está procurando alguém para contratar, seja para o setor que for, isso que tu falou de apresentar ali skill sets mínimas, requerido, recomendado, né? Eles não trazem sugestão. Não, eu espero que a gente talvez trabalhe com um cara talvez qualificado em fazer vendas. Não, eu preciso que pelo menos saiba fazer isso aqui. E aí depois a gente começa a trabalhar essa maturação daquele perfil. E durante essa maturação, acho que existe o desafio de reconhecer a expectativa do contratado. Sem dúvida. E hoje em dia, sim, a gente tem ferramentas e a gente tem também ações dentro do processo de recrutamento e seleção que são muito eficazes para a gente ler perfil, né? Qual é o perfil daquela pessoa? E se aquele perfil se encaixa dentro da minha expectativa e vice-versa, né? Porque é um acordo de ambas as partes que, uma vez bem estabelecido, sai super bem. O problema é quando começa a haver essa divergência, né? Então, assim, fazendo um plano de cargos e salários bem feito, entra até a questão da casa na praia. Então, quando é que eu posso comprar essa casa na praia? O que eu preciso fazer, né? Então, eu caminho dentro de um processo extremamente organizado, né? Sim. Acho que o exemplo que o Rony trouxe da casa na praia é engraçado, né? O contratado não me chamou para falar comigo antes de comprar a casa, mas ele me chama para falar comigo depois de comprar a casa, né? Exatamente. Aí fica o descontentamento, cai para cima de mim, de eu empresa. Acho que, né, cargos e salários é um termo que assusta quando a gente para olhar
olhar pra gente em companhia, mas acho que é a primeira coisa, assim, para se tratar quando a gente olha para esse... Eu adorei a analogia do chiclete. Nunca tinha escutado essa daí, né? De expectativa, assim, dessa questão de execução, desempenho e... Sabe que eu fui fazer um treinamento em uma empresa em São Paulo e tinha lá atrás, sentado, um cara, assim, que o tempo todo ele prestava atenção, ele questionava, ele fez muitas provocações positivas, questionou algumas coisas e tal. E eu pensei no meio do treinamento, falei, cara, ele tá prestando atenção mesmo, né? E aí, no intervalo, ele veio falar comigo. E aí a gente ficou batendo um papo e tal, e ele disse assim, Graziela, quando eu cheguei nessa empresa para trabalhar, eu fui até o RH e perguntei, o que eu preciso fazer para sentar na cadeira do diretor? E o RH me disse assim, ó, tu precisa fazer isso, 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 isso. Então, assim, ó, em todos os aspectos que ele precisava se desenvolver, foram ditos para ele, estavam muito claros para ele. Ele me falou isso. E aí eu entendi a participação ativa dele também, que fazia todo sentido. Claro, tinha um propósito. Tinha um propósito, e muito bom, assim. E eu, depois que ele me abriu isso, eu achei, puxa, achei genial. É o básico genial, né? Porque, assim, o quanto às vezes a gente não é feito, né? E quando isso é claro, ele estava ali para se desenvolver. Ele tem um objetivo ali de propósito de vida, do quanto ele quer chegar financeiramente, pessoalmente, do quanto ele quer se desenvolver, que tá clara a caminhada dele. Então, e ele estava nesse processo, assim, né? E uma vez que é um processo, ele não termina. E aí eu entendi toda a postura dele, muito favorável, assim, em relação ao treinamento. Então, inclusive nas suas provocações enfim, nesses aspectos, assim, porque ele estava focado no seu desenvolvimento e totalmente adequado ao que a empresa espera dele. E provavelmente entregando muito bem pelo que a empresa espera dele, né? Então, acho que esse conjunto... Teve um case, que a gente vai lembrando, né? Consultoria não conta fofoca, né? Conta cases, né? Nós contamos cases, né? Teve um case há muito tempo, assim, lá no início da minha carreira, que eu trabalhava ainda em linha de produção, era técnico de processo e tal, né? E no universo das linhas de produção, elas são muito brutas, né? As pessoas são brutas, elas botar caldeiraria, solda, usinagem, assim, é uma coisa que determina a força física, o cara levanta a chapa, bota no ombro, para lá. E nesse início da carreira, uma pessoa da linha de produção lá reclamou para o técnico de processo, assim, eu tô ganhando muito mal, ganho mal, não... E o técnico de processo lá da linha disse assim, fica quietinha, senão eles vão te ouvir, hein? Mas eu quero que eles me ouçam. Eu quero realmente que eles me ouçam, que nós estamos ganhando muito mal. Ele disse, calma, porque eles vão te ouvir, hein? Mas eu quero mesmo que eles me ouçam. Ele disse, olha só, vamos construir um raciocínio aí, tu. Se eles te ouvirem, tá? E começarem a pagar mais, isso vai ser ruim para ti, hein? Dela, por que vai ser ruim para mim? Porque se eles começarem a pagar mais, daqui a pouco eles vão querer um engenheiro. E tu não tem nem, na época, né, o segundo grau completo. Hoje é ensino médio, né? E tu não tem nem o segundo grau completo. Então, se por acaso a empresa ouvir e gostar da tua ideia, pode ser talvez seja... ou a que tenha, exatamente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos inverter o negócio. Então, vamos fazer o seguinte. Começa tu cuidar da tua carreira primeiro, para depois tu fazer esse nome. Exatamente. E isso, Ronei, quando a gente começa a fazer o mapeamento da atividade, dos cargos, fica muito claro, assim. Então, é isso, assim, o que a gente precisa fazer muito, e a área de humanas tem essa obrigatoriedade, assim, eu acho que a gente precisa poder proporcionar essa entrega para o empresário, assim, de transformar tudo que está no ar em dados, porque aí a gente começa a mostrar para ele, olha, para a gente, né, para te avançar, tu precisa disso, e sai do escopo do achismo, e a gente começa a conversar com indicadores, com dados e fatos. Então, assim, a gente empodera o empresário através de argumentos lógicos e claros, empodera a comunicação dele, de fato, né? E acho que isso proporciona um alinhamento, de fato, de expectativas que termina com muitos ruídos, né? Sim. E nesse novo, entre aspas, RH, estratégico e menos operacional, tu vê que nesses feedbacks, interpretações de pesquisa de clima, avaliação da estratégia do RH da companhia,
acaba indo muito para esse lado, Grazi, na tua experiência de realocação de gente, interpretação de potencial e de organização dessa estrutura, ou a gente ainda trata bastante do relacional da companhia em si? Assim, ó, Gui, pela minha experiência, o que eu tenho visto é que se trabalham outros pilares diferentes do que eu disse o tempo todo, assim, da questão salarial, que são pilares super importantes. Então, assim, o que eu tenho visto na minha experiência? Treinamento e desenvolvimento, né? As pessoas se sentem bem enquanto elas sentem que a empresa tem interesse em desenvolver elas, que elas podem ter uma carreira ali dentro, fazer cursos, e às vezes elas não sabem o que precisa ser feito, então que elas têm essa orientação, Um né? acolhimento direcional, assim, para o que fazer dentro da companhia com a sua vida, né? Outro pilar importante, assim, que eu vejo que é muito trabalhado é essa adequação de relacionamento entre liderança e liderado, né? Para que se tenha uma coesão, assim, dentro dos setores, né? A questão da comunicação interna também é algo que é muito trabalhado. Então, veja assim, ó, que o tempo todo eu estou falando de outras questões que não são salariais, né? Então, assim, comunicação interna, porque a empresa, às vezes, o que se percebe muito? Que dentro de uma empresa, a empresa funciona com mini ilhas. Então, assim, aqui é a ilha do financeiro, aqui é a ilha do comercial, aqui é a ilha da produção. E, na verdade, precisa haver uma comunicação interna equalizada, porque um depende do outro, né? Então, a gente trabalha comunicação interna. Outros pontos de sensibilização, assim, que eu vejo, às vezes são questões do dia a dia mesmo, ar-condicionado, enfim, alguma outra coisa assim. Questões de engajamento são fundamentais, como aquele exemplo que o Ronei trouxe, assim, para essa geração, né? Essa geração dá muita importância, assim, para estar engajada tanto entre si, então a gente mede, né, o engajamento com os colegas e o engajamento com a empresa, com os valores da empresa, né, e também a reputação, como a reputação da empresa é enxergada no mercado, então isso também é algo que bate dentro, assim, faz sentido para mim estar aqui. Como é que a Alcon é vista no mercado? Ela é muito bem vista. Bom, então eu estou muito satisfeita em estar aqui, né? Então são outras questões que são super importantes e que são pilares de sustentação de bons talentos dentro das companhias. Nossa, eu tenho conhecidos, assim, próximos que já me falaram, nossa, eu fui fazer uma entrevista com a empresa tal aqui, que eu não vou citar, e depois eu abri um TikTok e os caras estavam falando mal deles, assim, desistir. Eu, tá, mas eles iam te pagar bem? Não, iam, mas pelo que eu vi ali, cara, não vale a pena pra eles. Exato, então assim, são fatores que importam muito, né, onde eu quero estar, né, é aqui que eu quero permanecer, então são pilares que a gente acaba trabalhando dentro dessa questão estratégica quando a gente fala sobre pessoas. 2 pontos, né, primeiro, assim, me faz crer que em termos de gente, as empresas são concorrentes. E muito. São concorrentes. E muito. Então, vamos olhar um cenário de um município do interior. Olha um cenário do município do interior, onde que os melhores moradores, a população economicamente ativa, né, é aquela camada, onde eles querem estar? Eles querem estar naquelas empresas que possuem uma melhor moeda de troca. E essa moeda de troca, talvez tenha sido, tá sendo vista de forma equivocada pelas empresas, porque essa moeda de troca não é recompensa. Essa moeda de troca está mais relacionada a reconhecimento do que recompensa. Legal. Talvez, na minha geração, nasci em 76, né? Na minha geração lá, a moeda de troca era a recompensa. Isso. Talvez essa geração, agora, esteja mais afeita à moeda de troca de reconhecimento. Parece as 5 linguagens do amor lá de Gary Chapman. Eu dava amor conforme eu entendi o amor. Sim, mas... Então, eu dava amor dando presente. Gastava dinheiro dando presente. E, na verdade, a outra pessoa queria o amor com palavras de incentivo. Eu passei uma vida dando os melhores presentes, gastando o maior dinheiro. E com uma pessoa insatisfeita. E com pessoa insatisfeita. E, na verdade, ela só queria dizer assim, se eu acordasse de manhã e me dissesse assim, bom dia, tu é a melhor pessoa do mundo e tu vai crescer. Nem precisava comprar o presente. Não precisava comprar o presente. Isso, porque a forma como a gente está gerando a moeda de troca
que está equivocada dentro das companhias. E talvez a nossa leitura, a partir de uma pesquisa de clima, a partir da compreensão de como é que são as pessoas que eu entendo, eu vou conseguir entender como é que eu dou o amor para reter os melhores. Né? Exatamente. E, Ronei, esse cenário que tu traz, assim, de que as empresas acabam concorrendo entre si pelos melhores talentos, é um cenário totalmente verdadeiro, assim, né? Eu vejo isso muito e faz todo sentido, assim. Então, na verdade, é importante sempre, quando a gente fala em resultado, a gente ter o melhor talento, como a gente falou inicialmente, assim. E existe uma competição, sim, e acirrada, porque nem todas as pessoas hoje em dia estão dispostas a trabalhar com carteira assinada, enfim, nem PJ, né? Enfim, mesmo em um outro sistema, mas a gente tem uma carência, sim, nesse momento de mercado. As coisas mudaram muito de uma geração passada para hoje em dia, assim. Hoje em dia me parece que é muito mais um movimento da empresa ter que trazer e ter que, como é que eu posso dizer, conquistar esse talento, do que a gente se apresentar e conseguir entrar dentro de uma empresa. Inverteram-se os papéis, né? Para os mais antigos, né? Na época de faculdade, os mais antigos, talvez hoje em dia eu não sei, né? Mas os mais antigos, na época de faculdade, tinha um mural de vagas. Tu ia lá e olhava o mural de vagas. Então, via as vagas abertas. E me lembro, assim, que tinham tipo de formas de apresentação da vaga. Então, tinha uma que era uma folha A4, em forma de retrato, né? Retrato ou é paisagem? Esse aqui é retrato. Paisagem. É paisagem. Em forma de paisagem, escrito assim: auxiliar administrativo, vaga auxiliar administrativo, salário compatível, mais VT, mais VR. Tá. Era um A4 e deu. Falar com rh@empresa.com.br. Tá. E no lado tinha uma outra, que daí, assim, o formato: se você quer participar do time de águias, podendo conhecer o mundo, venha ser, se você é inspirado, não sei o que, tarará lá. Salário compatível com o mercado, VT mais VR. Ou seja, assim, onde é que eu vou procurar? Né? Isso, eu vou assim. O negócio tio Sussi, né? Eu quero você. Você, E aí, a pergunta que fica: o que a gente está falando em termos de cargo salário? Pode ser o mesmo, só que tinha uma que trabalhava um sentido aspiracional de reconhecimento muito maior. Essas duas empresas estavam disputando o mesmo recurso, que era eu olhando o mural nesse negócio. Exatamente. Só que hoje é de forma muito mais evoluída e muito mais rápida, né? E algo importante, assim, que eu quero deixar registrado em relação à pesquisa de clima, que nem tudo que... Claro, uma vez que a gente mede, a gente precisa elaborar um relatório, fazer uma devolutiva para as pessoas, né? Desde lideranças até todas as pessoas que participaram. Mas a gente não precisa sair trabalhando tudo também que aparece. Não é essa a ideia, né? A ideia é a gente poder acionar alguns mecanismos para apagar incêndio. Para apagar o incêndio que possa aparecer. Então, assim, é justamente para parar de apagar incêndio, né? Para que a gente possa pegar o fato antes de que ele se torne na segunda ou na terceira etapa, aquela que eu falei anteriormente. Mas assim, não é assim, eu vou fazer tudo que aparecer. Estão reclamando disso, daquilo, X, Y, Z. Então agora eu, uma vez que eu fiz a pesquisa de clima, preciso fazer tudo que eles querem de forma alguma, né? A gente precisa também trabalhar de uma forma saudável em relação ao que apareça, e algumas questões não vão ser trabalhadas nesse momento, né? Acho que nós tínhamos que, a partir de hoje, assim, construir uma campanha nacional da cultura de resultados, né? De fazer a compreensão entre o alinhamento das expectativas e fazer essa promoção do RH, assim, convergente a uma visão, convergente aos valores. A empresa tem no seu ímpeto, lá no seu âmago, subir de patamar. Nós queremos subir de patamar. É constantemente subir de patamar. Então, eu que estou dentro dessa companhia, eu preciso estar preparado para que tamanho de empresa? Exatamente. Eu sou, independente do grau hierárquico que eu estou, eu preciso sempre compreender para que tamanho de empresa eu estou me preparando, para o próximo patamar, para o próximo cenário. E para isso, a empresa precisa promover uma cultura que pregue dentro das companhias que o resultado é o elemento essencial de qualquer pessoa que esteja lá dentro, né? Fazer essa promoção, assim, de um convite para todos os RHs construírem
dentro das suas companhias, o que a gente apelidou internamente e já vem desenvolvendo em várias, a tal da cultura de resultados. É isso que a gente tem que promover dentro das companhias, né, Grazi? Exatamente isso, sabe que quando o meu filho de 9 anos me pergunta, agora com 9 anos tem mais compreensão, né, mas antigamente, como ele diz, com 7 anos, para ele antigamente, né, com 7 anos, ele falava assim: mãe, mas o que que tu faz? E eu falo: a mãe é doutora de empresas. Então, assim, eu vou na empresa, eu olho o que que não tá funcionando bem, e passo um remedinho, né? Só que o remédio não é tomado, é conversado. Então, é olhar para aquela pessoa, vamos ajustar aqui, vamos tomar determinada ação. Então, assim, eu acho que o RH, enquanto estratégico, ele tem que ter esse olhar. E uma vez que a gente alcança essa questão de alinhamento de expectativas, por exemplo, bom, nós vamos ser a empresa conhecida dentro do nosso segmento por ter apresentado o melhor resultado em determinado ano e todo mundo começa a conversar com essa cultura, eu colocaria a seguinte receita: se a gente consegue atingir isso e a gente consegue anualmente medir se alguém está saindo ou se tem algum ruído ou algo não está conversando com isso através da pesquisa de clima, automaticamente a gente consegue reduzir esse sintoma e começa de novo a funcionar de forma saudável. É cíclico, né? É cíclico, não termina nunca. Acho que nós teríamos aí mais uns 4 dias dentro desse podcast. 4 dias pelo menos. Orar sem dormir 24 horas por dia, né, para poder explorar todos os temas, né? Então, obrigado, Grazi, obrigado por esse período conosco aqui, foi enriquecedor. Tomara que a gente tenha conseguido gerar para o nosso público insights e que eles consigam transformar suas companhias, gerando essa tal da cultura de resultados. Tudo com o objetivo de execução, né, pessoal? Exatamente, execução, e que é assim a escola Alcon, né? Eu falo, quando eu vou por aí, eu falo que eu tenho a metodologia Alcon, que é sempre olhar para resultado, né? A gente organiza os sentimentos, as pessoas, e o que eu acho interessante é que as pessoas falam assim: nossa, tu tem um orgulho de dizer isso, né? É da Alcon. Sim, eu tenho muito orgulho, porque de fato a gente entrega, né, resultados e pessoas mais felizes trabalhando para isso, né? Legal. Muito obrigado, Grazi. Até uma próxima. Muito obrigado pela tua participação, de todos nós aqui. Fiquem ligados aí para os próximos Alconcast. Logo menos a gente vai estar trazendo mais consultores influentes aí no mercado que vão te ajudar, você e a sua companhia, a estar se desenvolvendo melhor no mercado com as pessoas e com resultados. Obrigado, gente.